Olá, turminha do 8º ano, tudo bom? Bom, essa semana eu tô aqui pra gente iniciar o nosso volume 4 do livro e, consequentemente, o 4º bimestre. Eu quero começar esse vídeo parabenizando todos vocês, porque nesse bimestre que passou, no 3º bimestre, eu percebi uma evolução, percebi que vocês entregaram mais atividades, fizeram mais produções textuais, enfim, se empenharam mais. No entanto, ainda existem pessoas, que entregam folhas simplesmente assinadas. E aí essas pessoas acabam tendo nota somente de prova, somente de AV2. Ficam sem a nota da AV1 e muitas vezes são prejudicadas por isso. Então, quem ainda não me entrega a produção textual, que é o nosso foco aqui, passa a entregar, por favor, para vocês não ficarem prejudicados em relação à nota de vocês. Bom, em relação ao projeto, eu não tenho muitos elogios para fazer, porque pouquíssimos alunos me entregaram. E o pior, menos ainda me entregaram o que foi pedido. Então, na parte do projeto, eu quero sim puxar a orelha de vocês. Com carinho, com respeito, mas puxar, tá, gente? Porque estamos todos nos dedicando, pra gente não perder esse ano de 2020. Agora, indo ao que interessa, esse nosso volume 4 começa lá no capítulo 24 e a gente vai estudar o gênero poema, canção. Então, como vocês já devem estar acostumados, todo capítulo começa com um texto que vai ser a base do estudo do texto. Bom, esse capítulo inicia com 2 textos. O primeiro texto é um poema de um cara chamado Luís de Camões, um grande poeta português. Esse poema do Camões, ele é muito clichê, todo mundo conhece. Eu nem costumo ler aqui para vocês, os textos, porque geralmente são grandes, mas esse poema eu faço questão de ler para vocês. O título dele é Amor é fogo que arde sem se ver, e ele diz o seguinte: Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Bom, esse poema é um dos mais conhecidos, acho que é o mais conhecido de Camões, até porque ele é um poema muito bonito, é o que a gente chama de soneto, e Camões era especialista em sonetos, Soneto, para quem não sabe, é um poema que possui 4 estrofes, e estrofe, é todo esse parágrafo do poema. E dentre essas estrofes, a gente tem as 2 primeiras estrofes com 4 versos, que são as linhas, Cada linha do poema é chamada de verso. E, no fim, 2 estrofes com 3 versos, A gente chama de 2 quartetos e 2 tercetos. Isso compõe um soneto. Além disso, não precisa ser um gênio para descobrir que esse poema é bastante acessível e ele trata de um tema universal, que é o amor, O Camões, o eu lírico aqui, ele tá tentando definir, descrever ou descobrir o que é o amor. Bom, o segundo texto vocês vão acessar no YouTube. É uma música da banda Legião Urbana, chamada Monte Castelo, que é exatamente esse poema de Camões musicado e com alguns acréscimos ali, de uma passagem bíblica. Essa música, assim como o poema, também é super conhecida. Então, não deixem de escutar, tá? E fazer essa associação do poema com a música. E por que eu tô falando isso? Porque vocês vão precisar, dessa associação para a produção textual dessa semana. Só que antes da produção textual, vocês vão também, como de costume, fazer as atividades de compreensão e interpretação do texto, referentes ao poema e à música da Legião Urbana.
Agora, a gente vai entender um pouquinho dessa produção textual da semana que eu falei. E eu falei que vocês precisam, né, estabelecer essa conexão entre o poema de Camões e a música do Legião Urbana. Por quê? Porque a nossa produção textual vai tratar de intertextualidade. Intertextualidade é exatamente essa coisa de você citar um texto em outro texto. Ou ainda, né, de um texto te lembrar algum outro texto, alguma outra obra. Então, né, na música do Legião, a gente percebe traços da obra de Camões e a gente também percebe traços de uma leitura bíblica, né? Mas, assim, falando de intertextualidade, né, a gente também precisa ter em mente que existem tipos de intertextualidade. E os dois tipos mais famosos que a gente vai ver aqui são chamados de paródia e paráfrase. Bom, a paráfrase é meio aquele meme do posso copiar? Pode, só não faz igualzinho. Como assim, Marcela? Então, se eu quero parafrasear alguma coisa, alguma fala, eu pego essa fala e reescrevo ela do meu jeito, mas eu mantenho o sentido dessa fala. E por que se faz isso, né, geralmente? Porque geralmente a pessoa fala essa coisa, essa frase, e uma outra pessoa pode não entender. Então, a fim de explicar melhor, né, eu posso refazer essa fala, mas mantendo o sentido dessa fala para que outra pessoa entenda. Geralmente é utilizado para isso. E nos resumos, né, a gente também costuma ver a paráfrase. Porque a gente tira as ideias originais de um texto, mas a gente não copia esse texto, né? A gente joga ali do jeito que a gente entendeu, de forma simplificada. Na música do Legião Urbana, a parte, né, que apresenta, as partes, na verdade, que apresentam paráfrase, são as partes que reescrevem, reformulam a carta de Paulo aos Coríntios, né, ou pelo menos trechos dessa carta. Se vocês quiserem conferir os versículos originais, né, para comparar, o livro traz isso aqui, mas vocês também podem ver direto na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 13. Então, a carta diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine, né? E aí, se a gente for comparar com a música do Legião, a gente percebe que lá ele diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então, ele reformulou, ele releu, mas a ideia principal ainda é essa ideia do versículo, né? Que é aqui o texto original da paráfrase. É importante lembrar, né, gente, que paráfrase não constitui plágio, né? Essa pessoa não simplesmente está escrevendo uma coisa como se fosse dela, né? Ela só está utilizando uma outra coisa, uma outra obra como referência para a obra dela. E essa referência fica bem clara. Todos sabem, né, que o Renato Russo fez uma releitura tanto de Camões quanto dos versículos da carta de Paulo aos Coríntios. Já a paródia, né, ela pega algo como referência, no entanto, ela não mantém o sentido daquilo ali. Ela altera o sentido e ela ainda utiliza de ironia para tecer, muitas vezes, uma crítica. Então, vocês já devem ter escutado, né, paródias na internet, que pessoas se sentem ofendidas com determinada música, por exemplo, vão lá, pegam essa música e trocam a letra dessa música para dar uma resposta, né, àquela música original. Isso é muito comum e isso se constitui paródia. Esse recurso, né, também é muito utilizado nos memes, né, que foi um gênero que a gente estudou no bimestre passado. Na música do Legião Urbana, a gente não tem paródia, tá, gente? A gente só tem paráfrase. Mas o livro, né, traz um exemplo de paródia do campo literário pra gente, que é um trechinho de Iracema que foi parodiado por Mário de Andrade e Oswald de Andrade no livro Macunaíma. Leiam esses trechos, tá? Pra ficar bem claro a diferença entre paráfrase e paródia na cabeça de vocês. Bom, isso tudo que eu expliquei para vocês, né, é para que vocês utilizem da intertextualidade, né, pode ser paródia, pode ser paráfrase, para criar um poema.
E esse poema que vocês vão criar, né, ele precisa ser baseado no poema No Soneto de Camões. Ou seja, vocês, por meio da intertextualidade, vão criar um poema definindo o que é amor. Só soltar a imaginação, tá? E ver o que a gente já aprendeu sobre intertextualidade e lá na música do Renato Russo e no poema de Camões. Não esqueçam também, tá, de anexar essa produção, esse texto de vocês, esse poema de vocês, na folhinha do estudo dirigido e devolver ao colégio. Muito obrigada pela atenção de vocês hoje e até a próxima aula com a correção das atividades de interpretação e também com a explicação de um novo conteúdo.